gente conversa agora aqui na Band News FM com a jornalista e cientista política Deise Tiocari. Deise, muito bem-vinda. Obrigada por conversar com a gente nesse dia tão importante. Imagina, um prazer. Queria perguntar para você sobre a campanha, para a gente olhar um pouquinho para o que foi a campanha desse ano e que particularidades você destacaria. Na eleição de 2018, a gente falou bastante sobre como, naquela ocasião, né, a propaganda obrigatória no rádio e na TV tinha perdido um pouco de relevância e a propaganda ou a presença na internet tinha ganhado uma relevância muito grande para o resultado que se configurou naquela eleição para todos os cargos. Você avalia que na eleição de 2022 isso se manteve ou, de alguma maneira, a propaganda de rádio e de TV retomou alguma relevância, o tempo dedicado a cada um dos candidatos ou partidos mudou alguma coisa? Gabriela, eu discordo um pouco dessa afirmação de que em 2018 o horário eleitoral perdeu a relevância. É porque a gente faz essa análise porque o candidato que saiu vencedor, ele tinha 7 segundos de tempo de TV. Mas vários fatores, inclusive a exposição dele em TV aberta, foram decisivos para a eleição dele. No momento em que um outro candidato, o Haddad, começava a crescer nas pesquisas. Então, naquela época, eu lembro que o presidente Jair Bolsonaro teve numa quinta-feira 10 minutos de exposição numa televisão, 45 minutos de exposição numa televisão ao vivo. Na sexta-feira seguinte, ele teve 10 minutos, e depois, na segunda-feira, o Edir Macedo anuncia em rede nacional que vai apoiar esse candidato, o Bolsonaro. Então, a gente tem a impressão de que as redes sociais tiveram um destaque nessa eleição, mas elas estavam repercutindo o que acontecia na TV e no rádio. E esse tempo de TV e rádio, ele importa tanto que, antes de começar uma campanha eleitoral, a gente vê as candidaturas tentando fazer coligações pelo quê? Por tempo de TV. Então, eu acredito que seja um pouco errado a gente dizer que as mídias sociais, elas têm, ou as redes sociais, elas têm mais destaque do que a TV. O tempo de TV, ele ainda importa muito. Como importa como que tu vai trabalhar esse tempo de TV nas redes sociais. Esse ano, talvez a gente tenha uma impressão errada ou diferente do que a gente tinha em 2018, porque os dois candidatos têm mais ou menos o mesmo tempo. Mas tempo de TV importa tanto que chega ao ponto de inviabilizar algumas candidaturas, como, por exemplo, a da Simone Tebet, que desde o início, lá com a coligação MDB e PSDB, os dois partidos fragmentados, ela não conseguiu nem se cacifar, porque ela não tinha justamente o tempo de TV, ela não conseguiu se cacifar para levar a candidatura adiante, né? E teve que escolher uma vice, mulher, ainda bem, mas às pressas, né? Então, eu ainda sou daquelas que percebe e analisa o tempo de TV e rádio como extremamente importantes numa campanha eleitoral. Essa campanha fez diferença ou teve algo que fez diferença? Tem alguma particularidade que você destacaria? Essa campanha, eu tenho conversado muito, inclusive com os amigos aqui da Band News, essa campanha ela é um hiato na história política brasileira, porque desde a redemocratização a gente teve essa polarização PT e PSDB, e os 5 maiores partidos da política nacional ocupando até 80% das cadeiras no Congresso. De 2018 para cá, a gente tem visto um cenário completamente diferente, a polarização entre o PT e PSDB terminou e a gente tem visto entre personagens políticos. Então, essa campanha é uma campanha que eu considero um hiato na política brasileira e a gente vai ter que analisar ela depois do término, depois de divulgar o resultado das eleições, a gente vai ter que fazer uma análise muito séria. Mas eu acredito que os debates eles tiveram uma certa influência pela repercussão que eles obtiveram nos outros dias, mas não foi uma eleição, foi uma eleição que a gente, como cientista político, considera ela morna. Uhum. Eu queria destacar um ponto aqui, que é a eleição para o legislativo. A gente sempre fala muito sobre como a gente deixa de lado, às vezes, né, a relevância dos candidatos que vão ao legislativo, ou presta mais atenção nos candidatos que estão disputando cargos executivos nos que estão disputando cargos legislativos. Você acredita que, de alguma maneira, a gente tem conseguido construir uma trajetória de enfatizar ou destacar ou disseminar conhecimento sobre a importância das eleições legislativas? Não, a gente não tem conseguido isso. E eu sempre falo assim que o legislativo ele é um reflexo da nossa casa, porque quem nós colocamos lá, essas pessoas, esses parlamentares, eles vão definir, inclusive, a pauta de votação daquilo que está mais próximo da gente. Por exemplo, quando a gente vota
num deputado estadual, as votações daquele deputado em plenário, elas vão refletir, inclusive, na tua rua, na rua que tu mora. O deputado federal, na região que tu mora. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, a gente dá muito mais prioridade a assuntos relacionados às campanhas majoritárias para presidente da República, inclusive, do que para essas outras que influenciam tanto ou até mais do que a própria majoritária, né? Nesses últimos 4 anos, a gente tem visto o poder do legislativo muitas vezes sobrepondo ao executivo, né? O que merece nossa atenção, nossa análise e, principalmente, um destaque maior, uma atenção maior observado por parte do eleitor. Mas, infelizmente, isso não acontece. Até as possibilidades de o executivo governar ou não, né? Exato. As bancadas temáticas nos congressos, as próprias comissões das câmaras legislativas, elas influenciam demais as decisões que são tomadas e, de novo, o que reflete aqui na nossa região, né? Então, se um presidente ele vai passar uma pauta pelo Congresso, quando tu conhece a formação desse Congresso, a bancada, qual a bancada que é mais forte, tu consegue determinar como que vai ser o andamento e que projetos podem passar ou não. Por exemplo, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, a gente teve um Congresso extremamente conservador. Nenhuma pauta progressista iria passar nesse Congresso. Então, quando a gente olha a análise e a formação das bancadas legislativas, a gente tem uma ideia de como que vão ser os próximos 4 anos. O presidente Jair Bolsonaro, ele se cacifou lá em 2014, quando ele surgiu para o Congresso Nacional, quando ele começou a mostrar a visibilidade dentro do Congresso Nacional. Não foi um movimento que saiu dali ou que surgiu fora do Congresso, surgiu inclusive dentro do Congresso. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção no que acontece lá. E aí, volto ao tema da propaganda no rádio e na televisão. Para os candidatos que estão concorrendo a cargos legislativos, esse também é um espaço importante? Porque a impressão que a gente tem é que é tão rapidinho, né? A gente tem essa impressão, talvez porque a gente vive em grandes centros. Quando tu vai para uma cidade menor, e a maior parte do Brasil, a gente tem que lembrar, ela é de cidades pequenas e, em sua maioria, cidades de produção agropecuária, a rádio importa tanto quanto qualquer outro meio de comunicação. Então, às vezes, o sentimento de visibilidade que a rádio proporciona, ele é muito maior do que a internet, porque na internet existe uma sensação de que todo mundo pode estar lá. O rádio, através do meio de comunicação oficial daquela cidade ou daquela região, ele dá um sentimento de pertencimento e de popularidade muito maior do que, às vezes, a internet ou uma mídia social que qualquer um pode abrir. Então, o rádio, mais do que qualquer outro veículo, importa tanto quanto. É uma das peças fundamentais. Gabriela, eu trabalhei 10 anos em Brasília. Uma das prioridades dos deputados que tinham votos em regiões mais afastadas dos grandes centros sempre foi rádio. A rádio chega com muito mais rapidez e ela chega onde em outros lugares a internet não consegue, né? Então é extremamente importante. Muito bem. E para a gente terminar, queria olhar agora para o segundo turno, né? A gente ainda tem a indefinição do que vai ser, mas certamente teremos segundo turno, ao menos em alguns estados. Que projeções a gente pode fazer? É muito diferente olhar para uma campanha pensando no primeiro turno e uma campanha pensada para o segundo turno? Há chaves que são viradas? Com certeza, eu costumo dizer que segundo turno é uma outra campanha. As coligações, elas se remontam, né? Então, os candidatos, eles têm mais apoio ou menos apoio. Enquanto no primeiro turno, a tendência é tu combater vários opositores políticos, no segundo turno, a artilharia vira para um só, né? E muitas vezes no primeiro turno, tu acaba até competindo com quem está te apoiando no segundo, né? Então, é uma nova campanha, são novas propostas, uma nova jogada de marketing, e aí o eleitor tem que realmente se reestabilizar, se reordenar no cenário e voltar a prestar atenção, né? Porque muitas vezes o candidato que tu preferia, o que tu prestou atenção no primeiro turno inteiro, ele já não está no segundo turno, né? Então, é uma outra campanha, recomeça. Uhum. Deise Tioccari, jornalista, cientista política, obrigada mais uma vez pela gentileza do seu tempo aqui com a gente e até uma próxima. Até a próxima.